Nessa aula nós vamos falar sobre como escanear o seu site e descobrir quais fatores precisam ser otimizados para ranquear melhor no Google. Nós estamos falando de fatores on-page, ou seja, código-fonte do seu site, estrutura do seu site, que precisa ser otimizada. Então eu estou aqui nessa ferramenta que é o GTmetrix. É uma ferramenta gratuita, você pode acessar no site gtmetrix.com. E aqui você vai dizer qual o seu site ele vai escanear. Eu vou colocar um site aqui, por exemplo, de um cliente que a gente desenvolveu o site dele. Esse site ele não foi otimizado. Então ele vai escanear o site e ele vai me dizer quais fatores precisam ser melhorados no homepage dele. Então está aqui o relatório. Primeira coisa, ele vai me atribuir uma nota para o PageSpeed e uma nota para o iSlow. Então aqui, essas notas são baseadas em todos os fatores que ele está analisando. Ok? Ele vai me dizer o tempo de carregamento do site e o tamanho do site. Certo? Então eu posso otimizar esse tamanho, compactando imagens e etc. E também o carregamento, ok? E aqui ele vai me dizer quais os fatores que precisam ser analisados. Os que estão verdinhos são os que estão já bem otimizados, com nota 100, né? E os outros eu posso otimizar mais. Por exemplo, Leverage Browser Caching. Aqui ele está dizendo que tem várias imagens no meu site que não estão com cache, com a data específica de cache aqui. Então essas imagens elas precisam entrar em cache. Eu posso utilizar um plugin para fazer isso, né? Então o que você vai fazer aqui? Você pode contratar um programador que vai estar otimizando esses fatores aqui para você, de acordo com a especificação que você passar para ele. Aqui no site tem uma explicação do que você pode fazer, o que significa isso, ok? Se você já sabe programar, você mesmo pode resolver isso. Se você clicar aqui, What does it mean? Ele vai mostrar aqui o que significa isso e como que você faz para corrigir esse problema. Tá vendo? Você pode adicionar essa informação no seu arquivo htaccess e aí ele vai começar a criar esse cache e vai otimizar esse fator aqui, ok? E aí cada um desses fatores vai ter algo que você precisa fazer. Por exemplo, esse daqui você precisa habilitar compressão gzip na sua hospedagem. Aqui está dizendo que precisa enviar imagens com tamanho correto. Que eu estou enviando imagens com tamanho muito grande e poderia ser menor e poderia ter uma redução de 92% nessa imagem. Aqui 52%. Se eu clicar aqui, ele vai abrir exatamente a imagem que eu preciso mandar com o tamanho correto já, em vez de diminuir ela no código-fonte. Ok? E aí, cada um desses fatores, você vai ter uma explicação do que deve ser feito para otimizar. E aí você tem que passar por cada um desses fatores. E tem o iSlow também. O iSlow é mais referente ao servidor, configuração de servidor. Então ele está falando que eu tenho que adicionar headers de expiração, tempo de expiração aqui, para todas essas imagens e scripts. Certo? Então eu posso fazer isso adicionando um código no htaccess. Se eu clicar aqui, ele vai me dar mais detalhes de como que eu faço isso. Aqui também está dizendo que tem muito JavaScript no meu site carregando scripts externos. Então o que eu posso? Eu posso colocar esses arquivos tudo num arquivo só e carregar isso de forma interna. E isso vai me poupar a velocidade de carregamento. E aí eu vou otimizar esse fator. Aqui ele está dizendo que eu posso usar uma CDN. CDN é um servidor que você vai colocar suas imagens e arquivos, scripts, e ele vai servir a partir desse CDN. Aqui está falando que eu posso utilizar domínios livres de cookies. E aqui ele vai dar uma explicação de como eu posso fazer isso. E aí você vai otimizar cada um dos fatores que ele vai te indicar, tá ok? E aí quando você fizer isso, ele vai subir melhor aqui a sua otimização, aqui, o seu ranking de otimização. Eu vou comparar aqui no botão Compare com outro site que já está um pouco mais otimizado, que é o estudarti.com.br.
E aí você fazendo isso, na hora que o Google passar pelo seu site, ele vai ver que o seu site tem um código-fonte otimizado. E ele vai dar mais pontos para o seu site no ranking dele. Então o robô vai reconhecer o seu site como um site de melhor qualidade e isso pode te ajudar a subir no Google. Claro que não vai ser somente isso que você tem que fazer, mas isso já é uma boa parte do caminho, tá? Então ele está comparando aqui com o site estudarti.com.br. Veja aqui que eu estou com PageSpeed nota B e um iSlow nota D. Então já está bem melhor. Carregamento 5.2, tamanho do site 2.03. E aqui ele vai me dizer também os fatores que precisam ser otimizados, ok? Então não está totalmente otimizado, eu cheguei a mexer algumas coisas nesse site, porém ainda falta mais coisas. E aí você vai otimizar ele o máximo possível até que você tenha o ranking esperado que você quer, ok? E muito importante, você tirar um print screen disso aqui e guardar para que quando você tenha o final do seu trabalho, você possa comparar o antes e o depois, certo? Você também consegue exportar isso aqui para PDF. Se você vir aqui, você pode exportar para PDF, baixar esse documento e deixar ele guardado e depois comparar, depois de alguns meses, qual foi a evolução do trabalho. Principalmente se você vai atender um cliente, é muito importante você mostrar a evolução do trabalho para o seu cliente. E aí você vai comparar o antes e o depois. Então, galera, essa videoaula faz parte do nosso treinamento Máquina de Visitantes. Então, se você quer aprender mais e transformar o seu site WordPress numa máquina de atrair visitantes e atrair até 30 mil visitantes por mês do Google sem depender de anúncios, aprender as melhores estratégias de SEO para otimizar o seu site WordPress e colocá-lo na primeira página do Google e ter muito mais visibilidade, esse treinamento é para você. Deixa eu te mostrar um pouquinho desse treinamento. Aqui é a área do aluno, você vai ter acesso imediato. Eu vou deixar o link de inscrição aí abaixo do vídeo, para você saber mais detalhes e fazer sua inscrição. Esse treinamento ele tem 4 módulos, tá? Esses daqui são os módulos do treinamento. Então, o primeiro módulo é planejando sua máquina de vendas, sua máquina de visitantes, tá? Então aqui você vai aprender como transformar o seu site WordPress numa máquina de visitantes, análise do público-alvo ideal para gerar conversões, escolher um domínio, como escolher um domínio para você ter mais vantagem na hora de ranquear no Google, como escolher uma hospedagem otimizada para colocar o seu site, os arquivos do seu site e ter uma melhor performance, melhor resultado. 10 plugins de SEO para transformar o seu site WordPress numa máquina de visitantes. Então aqui eu vou recomendar os melhores plugins que eu utilizo para otimizar o meu site e ranquear melhor no Google. Como descobrir os segredos dos seus concorrentes para alavancar o seu site no Google. Então existe uma ferramenta que você consegue descobrir o segredo do que os seus concorrentes estão fazendo no Google, quais melhores páginas, melhores palavras-chave que eles utilizam, e você pode utilizar isso a seu favor. Então, como escanear o seu site para descobrir quais fatores on-page do Google precisam ser otimizados, como medir e otimizar o tempo de carregamento do seu site, como aumentar a velocidade do seu site, como criar um planejamento editorial para atrair mais visitantes. Então a estratégia de conteúdo ela é muito importante, você ter um blog com conteúdo, porque isso vai trazer mais visitantes, porque você vai ter mais palavras-chave sendo disseminadas aí no seu site no Google. Monitorando as visitas do seu site com o Google Analytics e o Search Console, então você precisa medir aí o seu resultado para saber se está tendo efeito ou não. E acompanhando o posicionamento do seu site no Google, como ver qual posição o seu site está classificado no Google. Aí a gente vai para o segundo módulo, que é o SEO na prática, otimizando seu site para receber mais visitas. Então, otimizando títulos e meta tags, mapa do site, imagens, velocidade com cache, tags e categorias. Você vai aprender a otimizar tudo isso. O terceiro módulo é a construção de autoridade. Então, como escrever artigos que geram 5 vezes mais conversão e vendas. Então, como transformar suas visitas em conversão e vendas, criando artigos e conteúdo para o seu blog.
Como transferir a autoridade de outros sites para o seu site utilizando o link building. Então, como conseguir links apontando para o seu site, isso vai melhorar o seu posicionamento no Google e a sua autoridade. Link building, estratégia de guest posts. Então, aqui são estratégias para você conseguir links. Tem a estratégia de links automáticos também com a ferramenta 33 Across. A estratégia de Egobait, que é para criar uma isca de links. Linkagem interna também é muito importante, você vai aprender. E o quarto e último módulo, que é medindo o desempenho. Então, agora que você já otimizou tudo, você vai aprender como verificar as visitas e o desempenho do seu site no Google. Então, acompanhando as visitas com o Google Analytics, resultados de pesquisa com o SERP Bot Pro, erros no Search Console e modelo de relatório, se você vai prestar o serviço para algum cliente, por exemplo, ou se você quer ter um relatório da evolução do seu site, você vai aprender esse modelo. E no final você tem acesso ao certificado também. Então você pode fazer sua inscrição clicando no link e ter acesso imediato a todo esse conteúdo e colocar o seu site na primeira página do Google, recebendo muito mais visitas. Eu vejo você na área do aluno. Um abraço.